sexta-feira em Jundiaí, pois é, sextou, galera. Hashtag sextou aqui na Rádio Difusora. Francamente no ar e eu com você até a 1h da tarde, juntinho aí no seu aparelho radiofônico, no seu computador, no seu fone de ouvido, no seu carro, aonde você estiver. Gente, há uns dias atrás, nem sei, uns 15 dias atrás talvez? Um mês já? Jura? Nós fizemos uma pauta sobre o veganismo e deu o que falar, né? Tem muita gente interessada na pauta, muita gente curiosa, né, sobre a pauta sobre o veganismo, né, que é mais do que uma alimentação, né, um modo de viver. A gente discutiu um pouquinho isso aqui com o Franz e com a Ana Laura. E aí, o Franz é uma pessoa, gente, que, assim, ele tá cheio de pautas agora. Vocês vão ver ele constantemente aqui no programa, porque ele é atleta, ele tem banda, ele tem filha, dá pra fazer uma pauta sobre paternidade participativa. Você posso pedir música? Pode pedir música, pode pedir música. Da sua banda, né, daí tem que ser. E ele voltou aqui ao programa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a equipe multiesportiva do Força Vegana. Bem-vindo, primeiro, bem-vindo novamente. Oi. A gente conversou bastante aquele dia sobre algumas coisas sobre o veganismo, né? Uma hora não dá tempo de falar quase nada, mas a gente conseguiu ali bater um papo. O veganismo é um tema que dá pra ficar... A vida, né? Dias. Aliás, se discute a vida toda, o veganismo, Sim, né? Porque imagino que nesses 20 anos que você é vegano, você fala disso pelo menos uma vez por dia. Basicamente virou minha vida, né? Eu falo que sou um ativismo ambulante. E você tem uma equipe, você participa Sim. de uma equipe multiesportiva. O que é uma equipe multi... Na verdade, quando a gente começou a equipe, era uma equipe de corrida. Que eu corro, quem começou a equipe foi eu, um amigo meu de São Paulo, Rafa, e um amigo de Bombinhas, o Daniel. E os três corriam. Aí a gente começou com uma equipe de corrida. Até nas camisetas era escrito Força Vegana, equipe de corrida. Aí depois começou a aparecer gente do triatlon, gente do basquete, do futebol, de multiesportivo, virou de tudo. Uma Olimpíadas vegana, basicamente, um representante de cada esporte. Quase isso. Cara, que legal. E como que funciona? A equipe, ela existe de fato? Assim, vocês participam de competições? Na verdade a gente eu falo que é uma família, assim, um grupo de amigos que a gente tem uma conexão tão forte. Tem gente da equipe que eu nunca vi. Assim, gente que mora no Rio, gente que mora em Portugal. Território brasileiro, mundo. Tem gente em Portugal. Eu lembro que tinha uma menina que era da Austrália. Ela era uma brasileira, morava nos Estados Unidos, depois tinha ido para a Austrália e ela corria com as camisetas. Assim. Então a gente espalhado pelo mundo inteiro. O foco maior é no Brasil. Uhum. Mas assim, o Brasil é espalhado no Brasil todo. Assim. E o que a gente fala assim, para ser da equipe Força Vegana, você precisa de duas coisas: praticar esporte e ser vegano. Só, pronto. Mais nada. Só isso. Não precisa ser atleta de ponta, atleta de alto rendimento, de competição. De forma alguma. Tem alguém da equipe que é de alto rendimento? Tem algumas pessoas que são muito boas, assim, tem uma pessoa assim que, se eu não falar dela, eu tenho que voltar aqui outro dia só pra falar dela. É a Silvia, que mora aqui em Barueri. Ela é ultramaratonista, ultramaratona, só resumindo, são provas de mais de 50 quilômetros. Ultramaratona, aí você tem vários, não é só correr? É corrida. É só corrida? Só corrida. Ultramaratona é uma prova de corrida de mais de 50 quilômetros. Aquelas atletas sabem de tudo, né? E pode ser asfalto, montanha, variado. A Silvia, pra mim, assim, hoje, ela é o maior nome do Força Vegana. Ela fez uma prova dia 13 de julho, lembro que foi no dia do meu aniversário. Lá, largada, ainda ela escreveu o meu nome no número de peito dela, escrito parabéns, Franz, muito bem. Eu acordei, olhei e comecei a chorar. Assim. Puta que demais. Canceriano, né? Assim mesmo. Tô com você, sou canceriano também. E a prova tinha 235 quilômetros no sul de Minas, só subindo e descendo o morro. Ela fez na categoria Survivor, que você não tem apoio, não tem nada, e você, sua mochilinha com água e o alimento que você for levar, o que você precisar. Ela fechou a prova em 50 horas. E ganhou a prova. Fechou em 50 horas. Você fica 50 horas correndo.
Não tem parada? Se você quiser parar pra ir no banheiro, tomar um banho, trocar de roupa, tem os postos assim, de organização, que você vai, pega ali a sua comida e tal, que você deixou previamente com a organização. Mas quando você está na categoria Survivor, que era o caso dela, se alguém que não fosse a organização chegasse para ela assim, toma essa banana, ela estava desclassificada. Sério? E ela fez a prova em 50 horas, ganhou a prova. Para ter ideia, segundo colocado chegou, acho que se não me engano, com 55 ou 58 horas. Uma diferença ela colocou 5 horas em cima da pessoa. Assim. Se na corrida os centésimos de segundo fazem a diferença, né? 5 horas aí numa maratona dessa. Numa ultramaratona, normalmente, assim, é raríssimo você ver uma ultramaratona que as pessoas vão chegar ali com essa diferença de centésimos. É sempre porque, muito grande. Mas 5 horas, assim, já foi um caso à parte. E uma coisa, assim, tipo, uma frase que ela falou quando ela chegou, era uma cadeira, ela sentou, e o pessoal da organização foi entrevistar ela ali e tal. Ela falou uma frase que tem vontade de tatuar a frase em mim. Assim, falou assim, tá vendo? A gente não precisa comer bichinho pra ser forte. Essa resume bem com força vegana, né? Você não precisa comer bichinho pra ser Porque forte. esse é um grande debate. Hoje a gente vê bastante... Eu vou falar de Instagram, vou falar de redes sociais, porque é onde a gente tem esse contato no dia a dia. Eu não sou uma pessoa que frequenta academia e participo de competições esportivas, então não é minha realidade. O que eu vejo realmente é um filtro ali dado pelas redes sociais. Hoje, quando você fala de preparo físico, de academia, de treino, você vai pro low carb correndo, né? Porque virou uma moda esse low carb. Ou aquela do Atkins também, que é de comer gordura e tal. Você come bacon e não sei o quê. Tinha até que você come carne. Exato, a paleolítico, não sei o quê. Paleolítico, o cara vai caçar presunto no Exato, na sessão de frios. Vai caçar no sul. E hoje, essa coisa da nutrição, ela encaminhou muito para comer carne, né? Para proteína animal ali, para você ter força, desenvolver seu corpo, enfim. É um mito isso, na verdade, né? Eu acho que não deve ter sido não, com certeza, né? A indústria da carne é fortíssima, a indústria do leite é fortíssima e construíram esse mito. A ideia da equipe é mostrar, você não precisa disso. Não precisa da carne para criar músculo, para fortalecer seu corpo. E hoje em dia tem atletas que estavam na Olimpíada do Rio, por exemplo, que são veganos. Tem nomes assim de grande... Tem que tá na Olimpíada do Rio. Eu lembro que tinha a Morgan Mitchell, que faz 400 metros rasos, ela é da Austrália. Eu não sei se estava na seleção dos Estados Unidos de futebol, mas que ganhou a Copa agora. Última Copa, agora faz 2 semanas. Tem uma atleta, como que é o nome dela? Eu anotei aqui, ó. Falei que eu fiz uma cola. Muito bem. Eu fiz uma cola, sou um cara preparado. Alex Morgan. Ela é da seleção dos Estados Unidos, ela é vegana. Também vegana. No levantamento de peso na Olimpíada do Rio tinha também um cara vegano, o Kendrick alguma coisa, não lembro o nome completo dele. Então, assim, tá chegando... Se você for ver, tinha 3 atletas veganos numa Olimpíada, mas quantos veganos existem no mundo numa proporção? Então, sim. Já tem uma representatividade ali. E disso, tá assim, alcançando... o que a gente sabe, né? Que são veganos. Pode ter alguns outros que ficam, sei lá, às vezes o patrocinador não deixa falar, alguma coisa assim. Porque tem a questão dos suplementos também, né? Tem grandes empresas de suplementos esportivos que patrocinam atletas e de repente também você não pode falar porque o whey protein vegan esse whey protein, o whey é uma substância tirada da caseína, que é a proteína do leite. A indústria do leite, né? Porque na hora falou que isso que é viciante. Que é viciante. Que a caseína, sou viciada nisso. Todo mundo é. Eu também. Sou muito viciada. 20 anos atrás eu também era. Tenho um problema com queijos na minha vida. Não com leite, né? Queijo. Eu não sei, deve ter alguma coisa no queijo que exalta mais essa substância. Porque todo mundo fica maluco. Eu queria deixar de ser vegan, mas não consigo largar o queijo. Tem muita gente. Não, eu já larguei cigarro, faz uma cara que eu não como carne. O queijo. O queijo é o queijo é meu desafio, assim. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro que ele faz uns queijos veganos, assim, que eu não sei como que ele faz e eu nunca comi, mas eu vejo as fotos no Instagram e depois você faz esse... Meu Deus do céu, como que esse cara faz isso, sabe? É um milagre do queijo de tofu. É sensacional, o Instagram dele acho que é veganismo carioca, alguma coisa assim.
Depois eu te passo. Tá. Você olha os queijos e você não acredita. Você fala, caramba, como que esse cara faz Porque isso? quando você consegue alternativas, acho que fica mais fácil você conseguir ter opções ali no teu dia a dia, né? Sim, aquela todo dia substituição para dar uma enganada no cérebro. Né? É um hábito, né? Sim. Todo dia eu como queijo, assim, minha casa sempre tem queijo. Gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui e daqui a pouco a gente volta com o Franz Hermann, da Força Vegana, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu estou aqui com o Franz Hermann falando sobre a Força Vegana, que é uma equipe multiesportiva espalhada pelo mundo de atletas o quê, minha gente? De atletas veganos. A gente estava falando aqui de alguns nomes, né? De gente que participou de Olimpíadas, de Copas, enfim, Copa América que teve agora, de atletas que são veganos, né? E você falou do Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, vegano. Ele falou que ajuda no preparo. Né? Ele falou que o preparo físico dele nunca teve tão bom como agora. Ele deve ser vegano, deve ter um ano e pouco. Ele falou que o preparo físico dele nunca teve tão bom como está hoje. E isso, tipo, eu não sou nutricionista, tá? Tô falando assim de experiência própria e pelo que eu vejo da minha nutricionista falando. A carne, ela acaba, tem um processo inflamatório no corpo. Quando você corta isso, carne, leite, você não tem mais esse processo inflamatório, então a sua recuperação muscular é muito mais rápida. Interessante. E a absorção da proteína vegetal, vindo nesse mito da proteína, que a proteína tem que ser... porque a proteína é o grande xodózinho. Não é o grande xodó, ela é essencial para o nosso corpo, óbvio. Sim, mas a gente aí tem uma discussão sobre fontes de proteína, né? A proteína vegetal ela é até absorvida pelo corpo mais rápido do que a proteína animal. Então você tem uma resposta mais rápida ali. Porque tem tabelas nutricionais atestadas, são verídicas, né? Sobre grãos que tem bastante proteína, folhas, feijão, né? Feijão. O brasileiro come arroz feijão. É o prato perfeito, é o prato vegano perfeito. É um prato perfeito, arroz feijão. E tem uma planta, eu tinha até um vasinho em casa, mas não foi pra frente. Exato. Isso é muito difícil de achar, né? É muito difícil de achar. Os meus gatos adoram comer o que tinha. Nossa, eu acho que devia ter canteira para tudo quanto é canto, qualquer pracinha devia ter isso, porque ela é muito importante na nutrição, né? Ela tem vitaminas, enfim, fora o tanto de proteína que tem, né? É uma planta bem proteica. A gente fala isso, eles vão fazer pasto de hora para nobres aí, para gado. Olha essa carne, duplamente mais proteica. Pecuaristas, não escutem essa parte, por favor. Senão, nossa, cresceu o boi mais rápido. Porque tem ainda, além de tudo, tem essa questão do cultivo do gado, né? Da plantação de churrasco da galera, que você dá um monte de hormônio. Sim. Porque assim, a gente vê hoje, claro, a população aumentou e as coisas vão aumentando proporcionalmente, mas o número de doenças tem aumentado muito. Num nível maior do que o tipo da população aumentando. Exato. E é um monte de porcaria que a gente come quando come carne, né? Sim, a pessoa fala, não posso ficar perto do micro-ondas porque dá câncer. A pessoa come frango, come chester, come carne. Que em 6 meses já tá grande, forte e gordo, que ia demorar, sei lá, 3 anos para ficar daquele tamanho. Ontem eu estava conversando com o Rafa e falei, cara, há um tempo atrás a gente via umas coisas, né, e falava, nossa, no ano 2000 e tanto a gente vai estar assim, né. Sei lá, lembro 95 clonaram, eu não tenho certeza se eu já não comi umas coisas clonadas por aí. Vai saber, né? Vai saber. Não sei, vai saber. A gente não né? sabe. A indústria que Mas precisa... a gente não sabe o que está fazendo, não sabe de onde está vindo, come sem saber o que está comendo. E tem umas coisas que são muito simples, que é do dia a dia das pessoas, e as pessoas comem sem saber do que é feito, né? Tipo salsicha. Pois é. Tipo nuggets. Não tem coisa mais absurda do que aquilo. O que é um nugget? A pessoa vai reclamar da ração do Dória. Vocês já viram como é feito um nugget? Comendo um McDonald's ali, você vai reclamar. Nenhum dos dois presta. Não tô defendendo o Dória aqui, pelo amor, gente. O papo não é esse, mas eu tô falando, tipo, você não olha o que você come, você não sabe a procedência do que você come, né? Pois é. Cara, é muito assustador isso. Não te dá, é que você já tá protegido aí por uma escolha de vida, mas não te assusta um pouco isso? Sim, assim, pensar que pessoas próximas, parentes, amigos que não são vegetarianos, veganos, estão se matando, né? Estão se matando. E nós tivemos uma fala recentemente do Ilustríssimo,
que representa o país, uma parte do país, Sim. dizendo que a coisa do desmatamento era coisa de vegano. Discorra sobre essa frase. Nossa, Fica nervoso. Dá até não dá nem pra. É uma frase tão sem sentido algum, tão sem sentido algum, só podia ter saído da boca do Johnny Bravo. E a gente vive nesse momento aí da sociedade se dá conta, né, da indústria, se dá conta aí do que é a indústria que está te vendendo, a farmacêutica ou a indústria de cosmético, ou a alimentícia mesmo. A indústria de suplementos. De suplementos. Que a indústria de suplementos e a indústria farmacêutica estão ali, uma do ladinho da outra, né? Uma te vende a doença, outra te vende a cura. Sim. A cura, né? Cura não, te deixa a doente por mais tempo. Por mais tempo, sim. A indústria farmacêutica não veio para curar ninguém, né? Ela veio aqui para prolongar a tua doença e você está ali gastando com os seus sintomas, né? A gente estava numa caminhada aí uma caminhada até próspera, né? De discutir essas pautas de indústria, de veganismo, de qualidade de vida. Discutiu-se muito nos últimos anos qualidade de vida, até porque a maioria da população teve um acesso também a produtos, né, a comprar outras coisas, a consumir outras informações. E agora a gente está retrocedendo nesse sentido, né? Então o veganismo vira mais uma vez uma chacota. Vira uma piada na boca do... Posso falar? Do Facínora que... Pode. É o Facínora que está aí no comando do país. Ele não sabe o que ele está falando. Porque se ele tivesse o mínimo de conhecimento, se ele usasse o cérebro que ele tem dentro da cabeça, se é que tem um cérebro dentro daquela cabeça, ele não falaria isso. Primeiro, na posição que ele está de presidente da República, ele não pode desrespeitar ninguém, que é uma coisa que ele faz há 30 anos. E tem gente surpresa ainda, né? Não, Você falou, gente, onde você ficou surpresa nas promessas dos debates que ele participou? Nada do que está acontecendo é surpresa. Absolutamente nada do que vem acontecendo é surpresa. Eu acordo de manhã e penso, bom, vamos ver qual foi a nova de hoje. A gente já sabia. Eu vi que tem um youtuber que foi perseguido, aí que o Moro está perseguindo, o cara desativou a conta, saiu do Facebook, teve agora no estádio do Corinthians. Eu vi, eu fiquei muito chocada. Porque assim, eu nem sou corintiana e tal, mas, cara, a partir do momento que você, na época da Dilma, lá nas Olimpíadas, todo mundo fazia o que queria. Agora o cara... Porque as pessoas acham que as ditaduras vêm com tanque na rua, olha, agora temos... Ela não acontece... A gente já está vivendo uma ditadura. Ela não acontece dessa forma. Eu estou vendo muita gente sendo calada. Né? Então é gente sendo presa, é gente sendo calada. Esse torcedor eu fiquei muito chocada, realmente. Mas o histórico da torcida do Corinthians, isso eu posso falar porque você porque eu sou corintiano, sou do Gaviões da Fiel e eu conheço muita gente que tem uma visão mais progressista dentro do Gaviões da Fiel. O histórico da torcida do Corinthians é de luta por democracia. Sempre foi. Sim. Sócrates é uma figura, né, do Corinthians. O Sócrates é o maior nome, mas antes do Sócrates, assim, se você for ver, o Gaviões da Fiel, quando foi fundado em 1969, foi fundado por causa do presidente do Corinthians, que era um ditador, Vadilu, e para lutar contra ele e contra a ditadura militar que tinha no país. E eles abriram num jogo no Morumbi, o pessoal da velha guarda do Gaviões abriram uma faixa no meio de um jogo durante a ditadura escrito anistia ampla, geral e restrita. Abriram, a polícia veio e saiu um quebra-pau e tal. E agora, em pleno 2019, a gente está nessa briga novamente. O presidente da República fala que... Cara, mas é uma coisa que eu já li e repito isso sempre: nossos direitos nunca estão garantidos. Nossa liberdade nunca está garantida. É uma luta constante aí, né? Sim. E é uma pena, né, que seja assim, né? É uma pena, porque o Brasil não é um país onde tem democracia. Não. Nunca foi. O Brasil não sabe ser democrático. É um país autoritário desde a história, desde 1500. É um país que todo mundo aqui é explorado, que teve ali um suspirinho de democracia, mas já acabou. Já acabou. Isso já acabou. Esse suspirinho de democracia. Achar que a gente escolhe, de achar que o povo está no poder de fato. Não está, né? Não, nunca teve. Quem está no poder de fato são os bancos, né? Vamos combinar, a indústria, os bancos, o agronegócio. Sim, o agronegócio é fortíssimo. Sim. O agronegócio e as construtoras.
fortíssimo. Ai, gente, momento de suspiro, eu vou tomar uma água, vamos chamar uma música e a gente já volta aqui para falar sobre política, sobre veganismo, porque veganismo não é só uma forma de se alimentar, não, é uma forma de viver. É uma forma também de você nutrir seu corpo para praticar esportes. Sim. Muito bem. Aumente o volume. E voltamos aqui nessa sexta-feira ensolarada em Jundiaí, ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Difusora. E hoje estou com o Franz aqui, representando a Força Vegana, uma equipe multiesportiva que está aí espalhada pelo mundo, correndo, nadando, o que mais? Pedalando. Pesos, e sem comer carne. etc. Todos os tipos de esportes possíveis e imagináveis, sem comer carne e sem derivados de animais. E sem morrer, né? Porque você vai morrer se você não comer uma carninha ali. E sem morrer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu conheço algumas pessoas que ficaram um tempo sem comer carne, aí vão no nutricionista. O nutricionista faz o quê? Se você não comer carne, você vai ficar fraco. E aí taca suplemento, né? Sim. Você toma suplemento? Já tomou suplemento? De vez em quando eu tomo proteína isolada de arroz ou de soja. Mas não é sempre. De vez em quando eu tomo. Períodos, né? Não é sempre, não. E assim, falando em suplemento, tem uma amiga minha aqui de Sorocaba, que ela eu não sei exatamente qual a categoria, mas ela é forte pra caramba, que sobe no palco fazendo aquelas coisas bonitas e tal. Fisiculturista. Tem várias categorias de fisiculturismo, eu não sei exatamente qual é a dela, a Nina. Ela é de Sorocaba. Qualquer um que olhar pra ela na rua fala, nossa, essa menina deve tomar suplemento, deve tomar bomba, arroz, feijão e soja. Nunca tomou suplemento. E a menina é uma monstrona, assim, monstrona. Eu falo que a Nina é tipo minha ídola no esporte. Assim. Porque consegue alcançar o corpo, né? Que precisa para atividade. Precisa sem tomar suplemento nenhum, só no arroz, feijão e soja. Você consome coisas industrializadas no seu dia a dia? Consumo pouco, assim, eu evito. Tipo, sei lá, Sazon. Não. Mas eu falei, gente, o mundo, a sociedade começou a atravessar fronteiras para vender especiaria, você vai lá. A pessoa vai comprar Sazon, né? Meu Deus do céu, não faz o menor sentido isso, né? Quantas guerras não existiram por causa de tempero? Vai infeliz não comprou Sazon, né? Você negar a história. E, assim, coisa industrializada, no meio do esporte tem muita coisa, né, industrializada. Algumas coisas veganas até, tem aqueles gel de carboidrato e tal. Não vou falar que eu nunca usei, de vez em quando eu uso um gelzinho de carboidrato pela praticidade, é um negócio pequenininho, você coloca no prende na cintura e tal. Você vai levar uma cenoura ali pra correr. Mas uma coisa que eu acho muito prática, assim, é rapadura. Sim. Rapadura. Você acha em qualquer boteco aí, você entra com uma rapadurinha ali de R$1, pronto, não precisa de um negócio hiper processado. Uma rapadura ali que é açúcar. Natural, né? Pronto, cana de açúcar, pronto. Você tem acompanhamento de Nutri, assim, sim, quando você está em competição? Porque você falou da Nutri, né? Sim. No Força Vegana existe essa figura da nutricionista, de repente, pode ser uma amiga sua, enfim, para dar esse auxílio, esse apoio, para quem está em competição. A Mariane, que é a nutricionista que eu passo, ela mora em São Paulo. Ela ajuda algumas pessoas assim, do grupo. Ela não é a nutricionista oficial do grupo, mas ela ajuda algumas pessoas. E tem outras pessoas no grupo também que praticam esporte e são nutricionistas. Tem a Mariana, que é de Santa Catarina, não lembro exatamente a cidade. Tem a Juliana, que também... a Juliana e a Mariana fazem provas de 50, 70 quilômetros de montanha, e as duas são nutricionistas, além da Mariana. E deve ter mais gente, assim, porque no começo eu sabia quantas pessoas eram na equipe, e hoje eu não faço a menor ideia. Né? Não faço a menor ideia de quantas pessoas. No grupo do Facebook, sei lá, deve ter, mais de 5 mil pessoas. No grupo do WhatsApp, não para de chegar mensagem aqui, deve ter umas 100. Para fazer parte, basta ser vegano, entrar em contato com vocês, comprar uma camiseta. É vegano, pratica esporte, beleza. Se você quiser porque é uma forma de militar dentro do esporte. Sim, eu comecei a correr em 2009, porque eu queria mostrar o veganismo dentro do esporte. Sim. Eu já mostrava com banda em outros lugares, mas era aquele negócio, eu não estava falando de veganismo para quem é vegano. Você fica na bolha ali, né? Eu falei, eu vou fazer a São Silvestre. Não sabia nada de corrida.
você fez São Silvestre? Eu falei, eu fiz já umas 4 ou 5 vezes. Eu falei, eu vou correr São Silvestre com uma camiseta escrito vegan. Pronto, só pra falar que tem um vegan fazendo São Silvestre. Fui lá e fiz. Aí depois aí acabei conhecendo, aí eu conheci o Daniel, que foi o que fundou a equipe, que ele é lá de Bombinhas. Eu conheci ele no Orkut, assim. Logo que eu comecei a correr, Orkut, né? Nossa, Orkut. Os jovens nem lembram disso. Tinha a comunidade O veganismo. mundo começou a dar errado depois que acabou o Orkut, eu acho. É verdade, volta Orkut, por favor. Volta Orkut. Eu entrei na comunidade de veganismo, aí tinha um tópico lá assim, vegano completo Ironman Brasil. Eu falei, nossa, existe outro, né? Outra pessoa que pratica esporte é vegano. Aí fui ver e tal. Aí na hora eu mandei uma mensagem pra ele assim, ele respondeu e a gente virou super amigos, assim, o Daniel Meyer. Aí depois eu conheci o Rafa, de São Paulo. Aí a gente começou a conversar, tal, nós três. Aí o Daniel Meyer, numa corrida de 24 horas que teve em Campinas, em 2010 ou 2011, quando você faz uma corrida, você tem o nome da equipe, ele colocou Força Vegana. Aí eu vi e falei, Daniel, posso usar? Ele falou, vamos fazer uma equipe. Pode. Nasceu ali, então. Aí, então, nasceu assim. Isso foi, acho que em 2008. Quando eu vi, eu acho que foi em 2010. Aí em 2011 ele veio de novo nessa corrida de 24 horas. Foi a primeira vez que eu encontrei ele pessoalmente, eu fui lá ver a corrida. Aí em 2012 eu estava na corrida. Aí a gente estava, sei lá, tinha 2 quartetos, 2 solos. Acho que a gente estava umas 15 pessoas, uns 15 atletas, todo mundo com camiseta, com Força Vegana, numa prova de 24 horas. Eu falo que essa prova é um marco assim, na história do Força Vegana. Porque até a largada dessa prova, as outras pessoas e os outros atletas olhavam e falavam, esses vegetarianos fraquinhos, esses vegetarianos não tá com nada, que esses vegetarianos não sei o quê. Aí tá aquele sangue no olho, terminou né? essa prova, o Daniel subiu no pódio, o Jonathan, que é outro do Força Vegana, subiu no pódio. Dos 2 quartetos, um ficou em 2º lugar, o outro ficou em 6º, de 12 quartetos. Uau. Aí acabou a prova. Toma esse resultado aí, seus carnívoros. Eu lembro, assim, foi um negócio muito... Hoje eu penso de falar, nossa, como eu fui babaca, mas na hora foi muito bom fazer, assim. Tipo, tinha um quarteto que passou a prova inteira ali provocando a gente e tal, na hora ali chamando pro pódio do nosso lado, assim. Aí chamaram eles 4º lugar, tal, beleza. E a gente já sabia que a gente tinha ficado ou em 3º ou em 2º, não tinha certeza ainda. Aí chamou o 3º, aí na hora que chamou o 2º, Força Vegana. Aí na hora que eu fui subir no pódio, eu passei do lado dos caras assim e fiz assim, toma seus trouxas. Subi assim. Vai arrumar briga. Toma seus trouxas. Falei assim, bem na orelha de um deles assim, tava provocando, toma seus trouxas. Subi no pódio assim e tal. Aí a partir dali, acabou assim, nunca mais... Respeito, né? Nunca mais teve, pelo menos no meio da ultramaratona, assim, ali foi onde virou a chave, assim, não é? Tem uns veganos ali, pra me respeitar. Cara, uma coisa que eu acho muito louca aqui no Brasil especialmente, que é o local que eu vivo, não é mesmo? É como as pessoas se importam com o que o outro come, para quem o outro dá e para quem o outro reza. Sim, sim. Você se importa mais com isso do que com você mesmo. A pessoa vive mais a vida do outro do que a própria vida, né? Exatamente. O que me importa com quem a pessoa vai fazer sexo ou quem escolhe para amar? O que me importa é para quem a pessoa reza, né? E o que ela come. E isso são 3 coisas que no Brasil é extremamente violento falar sobre isso, né? Porque sempre você está sendo... Se você tem uma opinião mais, a cabeça mais aberta, você já é a escória. Você escolhe, assim, você, aquele vegano, aquele gay, aquele X, um bandista. De propósito, por causa disso, a gente fez por causa dessa que eu tô falando justamente a gente fez por Força isso. Vegana, tipo, com umas cores do arco-íris. E eu tenho uma outra que é rosa choque. Uma outra camiseta rosa choque, Força Vegana. Porque não pode, você menino tem que usar azul também. Tá errado. Menino de azul e a menina de rosa. Eu fui correr uma prova com rosa choque. E aí? Acho que a Ana Laura contou que a Olga ganhou um brinquedo e aí questionaram se não era de menino, o brinquedo. A Ana Laura me contou em algum momento. Na escola, ela levou um Darth Vader. Isso, exato. Primeiro dia de brinquedo na escola, ela levou um Darth Vader que ela amava brincar. Darth Vader, lá, assim pra baixo, Darth Vader.
Aí algum coleguinha da sala ali falou que era brinquedo de menino, ela nunca mais brincou. Gente. Nunca mais levou. E a gente fala, não existe brinquedo de menina, cor de menino, cor de menino. Se um brinquedo é feito com uma menina, não é um brinquedo para dar a mão de uma criança. Exato. Vamos combinar que não brinquedos feitos para meninos, que as crianças não podem brincar ali, que não podem brincar junto. Não são brinquedos para crianças. É questionar aí a idade. Quem tem mais de 18 anos. Sim. Mas tudo bem. As pessoas se preocupam muito com a vida dos outros. E assim, a gente está falando muito de esporte. Tem jovens no grupo, no Força Vegana, assim? Tem. Porque eu tô vendo que tá vindo uma levada com mais consciência social, assim. Quando a gente começou, eu acho que eu sou mais velho, na época eu devia ter uns 37 anos, sei lá, não, menos, uns 35. O Daniel deve ser 1 ano mais novo que eu, e o Rafa deve ser uns 2, 3 anos mais novo que eu, mas hoje tem bastante gente mais nova, assim. Olha, eu sei que tem o Odin, que é um amigo meu do Rio de Janeiro, que é ultramaratonista também, ele tem 20 e poucos anos. Tem bastante gente mais nova. Assim. Tem outros da mesma faixa etária. Tem o Ricardo também, que é ultramaratonista também, tem uns 20 e poucos anos. Tem muita gente mais nova, assim, por causa dos seus 20 anos. É, que legal. Eu tenho visto uma galera mais nova, vegana, assim, que já tem uma outra consciência que eu, na idade, jamais tive. Entendo, e falando do esporte, entendo resultados no esporte. O ultramaratona, a gente fala que é um esporte pra gente mais velho, mas que o corpo já tá mais maduro e tal. Eles com 20 e poucos anos têm os mesmos resultados de pessoas de 40, que é tipo o auge assim, do ultramaratonista. Eles com 20 anos estão ali, de igual para igual. Incrível, cara. É a recuperação muscular do veganismo, que é muito rápido. Isso eu percebo, eu sempre pratiquei esporte, e eu percebo a minha recuperação muscular, depois que eu virei vegano, tipo, não tem comparação. Não tem aquelas dores musculares. Não se compara. Não tem comparação nenhuma. Aí você que é atleta, mesmo você que é atleta de final de semana, presta atenção aí que de repente, olha, evitar aquele churrasco de final de semana pode melhorar seu futebol de quinta-feira. Eu vou chamar uma musiquinha aqui. Hoje ainda tem a dica do Sessão 7 aqui no programa. Vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta. Aí nos estúdios da Rádio Difusora, toda sexta-feira participando aqui com a gente, nossos parceiros, o Felipe e a Cal. Toda sexta eles vêm, dão dica de cinema, de séries, de filmes, falam de cultura pop. E eles têm um canal no YouTube, o Sessão 7, e agora eles fizeram uma entrevista com o Regis Tadeu. Gente, super recomendo, vai lá no canal. Lembra de se inscrever, ativar o sininho, dar uma força pra galera que tá produzindo conteúdo aqui na cidade, né? É super importante esse apoio. Aliás, vai lá no canal Painel Franco também, vai lá e se inscreva, tá bom? Que a gente quer cada vez mais produzir conteúdos de qualidade e ter conversas de qualidade como essa que eu estou tendo hoje, não é mesmo? Falando sobre esporte, sobre veganismo. Aonde vocês veem essas pautas aqui na cidade? Me contem. Aonde tem essas pautas na cidade, gente? Não tem. Não lembro. Não tem, eu acho que tem. Olha que arrogante, eu não tenho, só aqui. Não é arrogância, é verdade. Não, é porque eu acho importante essa discussão e trazer esse espaço pra gente esclarecer algumas coisas, né? Porque eu tava falando, cara, não é porque você não é vegano que você precisa o quê? Discriminar o coleguinha vegano. É mais difícil ser vegano e encontrar produtos veganos nesse mundo capitalista que a gente vive hoje? Ou é mais difícil aguentar a encheção de saco já meio que... Aguentar a encheção de saco, fácil. Mas aí eu deixo eles passarem vergonha sozinho, porque às vezes a pessoa tá, olha o Fran, só come alface, não sei o que, não vai conseguir fazer essa prova. Aí depois põe a foto no Instagram de um atleta top aí do mundo que é vegano e a pessoa nem sabe. Eu olho lá e dou risada, opa, tá falando de mim, tá pagando pau pro cara que é igual eu, e aí? Como faz? E aí agora? E você com todas as suas certezas do mundo e com todos os seus preconceitos do mundo, né? Acho que essas barreiras dentro de nós, elas precisam ser quebradas, né? A gente fala, a barreira da sociedade. Não, gente, a barreira é a gente. A barreira é o nosso cérebro. A barreira é nosso cérebro. A cerquinha tá dentro da gente, não tá no outro, né? Não tá no outro. É que a gente despeja no outro, né? Ele é vegano, ele é minha barreira, meu limite de tolerância. Tá cutucando alguma coisa lá dentro do seu cérebro. Reveja suas ideias aí, viu, parça? É por aí. Reveja suas ideias. Tá cutucando alguma coisa que a pessoa não queria que fosse cutucada. Né? E no meio do esporte, isso, esse lobby, né? Não, o atleta tem que comer carne. O atleta, para ser forte, tem que comer carne.
o homem mais forte do mundo é um desses campeonatos de aquelas bolas de concreto. Patrick o nome dele. Ele é vegano. E ele já ganhou esse campeonato, sei lá, umas 3 vezes. É o homem mais forte do mundo. É inacreditável, né? Porque o que vende pra gente é uma coisa... O vegano é sempre uma pessoa debilitada, com anemia, tomando suplemento, tomando ferro na veia. O maior ultramaratonista do mundo chama Scott Jurek, é vegano. Um dos maiores atletas de Ultraman, que é um triatlon de longa distância, 10 km de natação, uma vida pedalando e 84 km correndo, Rich Roll, é vegano. A Marta, você falou, né? A Marta eu fui mais ou menos 2 meses antes da Copa do Mundo, ela numa entrevista falando que era vegana. Eu acho que deve ser por influência daquela jogadora da seleção dos Estados Unidos, que os dois jogam no mesmo time, nos Estados Unidos. E aí tem essa influência. E aí, a Marta, quem é a Marta? Só a maior jogadora de futebol da história do mundo. Todos os maior tempos. Que Pelé, maior que o Messi, maior que o Maradona, maior que o Denner, maior que todo mundo. É a Marta. Ninguém nunca jogou futebol tão bem no mundo como ela. E ela é vegana. E aí? E é uma mina. Eu só queria falar que ela é uma mina. E é uma mulher vegana. É sensacional. Isso de mulher vegana, eu vejo muito assim em corridas e tal. Tipo, as mulheres do Força Vegana, hoje assim, os homens, a gente tá lá, lá na turma do fundão. Quem tá ganhando prova, quem tá subindo no pódio toda hora são as mulheres. São as mulheres. Quem tem uma menina de Santos, Raíra, alguma coisa, não lembro, ela também faz o mesmo esporte da Nina, de fisiculturismo, ganhando campeonato aí toda hora. Mulher aí, ó. Gente, lembrando mais uma vez que o veganismo não é só o alimento em si. O veganismo ele não trata só do que você coloca no seu prato. O veganismo te faz pensar em toda a cadeia de consumo. Né? Então não adianta você comprar sapato de couro, carro com banco de couro, roupa de couro, e mil outras coisas, coisas testadas em animais. Aquele produtinho testado em animal, aquele tênis top de linha para correr que é de couro. Topzera de na verdade, o material esportivo, assim, hoje é raro você encontrar alguma coisa que seja de couro, pela questão do peso. Acho que a Nike ou a Adidas, eu não lembro qual foi a marca, aqui fazendo uma propagandinha rápida no final do programa, fez com PET, com plástico recolhido do mar. Eu acho que é da Adidas. Eu achei incrível aquilo, imagina, dá pra calçar a humanidade toda com tanto plástico que tem no mar, né? Eu acho que foi da Adidas que fez isso. Vai, Força Vegana, uma mensagem aí pra galera. Se você quer ser atleta e acha que comendo carne você não vai conseguir, a gente tá aí pra provar. Olha lá o nosso Instagram, Força Vegana, tem link de milhares de atletas, não só do Brasil, do mundo inteiro. Não precisa, como disse a Silva, como foi no começo, você não precisa comer bichinho para ser forte. Você pode ser forte comendo plantas. E é com essa mensagem que a gente encerra o programa desta sexta-feira. Repense seus hábitos. Se não dá, não precisa virar vegano de um dia pra noite. Eu acho que a gente tem que aí romper algumas barreiras, questionar algumas coisas. Questionar é extremamente importante. E lembra da gente no seu churrasco no final de semana. Um beijo pra você, beba água, gente. Hidrate-se. Tchau. Hidrate-se. Francamente, com Kainan Franco.